Henrique Duarte nunca imaginou que o amor pudesse desmoronar em silêncio. Durante 5 anos, ele e Laura construíram o que todos invejavam, menos um relacionamento que parecia imune às tempestades que afundavam outros casais. Ele, fotógrafo de natureza com alma de poeta, passava dias nas montanhas capturando o nascimento da luz sobre vales esquecidos. Ela, arquiteta premiada, desenhava espaços que transformavam concreto em sonho. Viviam num apartamento arejado, em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, cercados por plantas que Laura regava religiosamente aos domingos, e quadros que Henrique trouxera de viagens pelo interior de Minas. O casamento deles respirava serenidade. Havia os bilhetes grudados na geladeira. Comprei aquele queijo que você ama. Ou, volto tarde, mas te espero acordado. Havia os jantares improvisados às 9 da noite, quando ambos chegavam exaustos e se olhavam com cumplicidade, decidindo pedir pizza e abrir vinho barato. Havia as promessas sussurradas na madrugada, quando o mundo dormia e eles juravam que envelheceriam juntos, sempre juntos, até que a memória apagasse tudo, menos o amor. Mas foi exatamente nesse cotidiano, aparentemente sólido, nessa rotina reconfortante que parecia blindada contra o caos, que as rachaduras começaram a crescer. Invisíveis no começo, como fissuras microscópicas numa parede recém-pintada. Ninguém percebia, menos nem os amigos que os visitavam, nem os familiares que comemoravam aniversários em sua sala, e muito menos Henrique, que acreditava piamente na eternidade do que haviam construído. Laura sempre fora ambiciosa, desde a faculdade, quando se destacava por projetos que mesclavam funcionalidade e arte, ela demonstrava uma fome de reconhecimento que Henrique admirava, movida por prazos impossíveis e projetos que exigiam tudo dela. Laura subia degraus na carreira com uma determinação que beirava a obsessão. Henrique, ao contrário, amava o tempo lento das coisas, menos a luz dourada da manhã, se derramando sobre as montanhas da Serra do Cipó, o som hipnótico da chuva batendo no telhado de zinco, o silêncio espesso das florestas, onde passava semanas, fotografando borboletas e nascentes. Essa diferença, que no início parecia complementar, começou a cavar um abismo entre eles. Quando Laura começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho, Henrique achou natural. É o preço de quem quer crescer, dizia a si mesmo, tentando afastar a pontada de solidão que sentia ao jantar sozinho mais uma vez. Ela chegava às 10, às 11, meia-noite, sempre com a mesma desculpa. Reunião de última hora, problema no projeto cliente exigente. Trazia nos ombros o peso do cansaço e nos olhos um brilho estranho que Henrique não conseguia decifrar, se era exaustão ou excitação, se era estresse ou culpa disfarçada. Ele tentava ser compreensivo, preparava o jantar e deixava guardado, mandava mensagens carinhosas, estou com saudade, e esperava acordado, folheando livros de fotografia, sem realmente vê-los. Quando Laura finalmente surgia, ele sorria, abraçava-a, perguntava sobre o dia. Ela respondia em monossílabos, tomava banho e desabava na cama. A intimidade entre eles, que sempre fora espontânea e constante, começou a rarefazer como neblina ao sol. Até que uma noite de quinta-feira, quando a lua cheia iluminava as ruas de Belo Horizonte, com aquela luz prateada e melancólica, Henrique decidiu fazer uma surpresa. Comprou uma garrafa do vinho que Laura adorava, aquele chileno encorpado que eles reservavam para ocasiões especiais, e dirigiu até o escritório dela no Funcionários. Queria buscá-la, levá-la para jantar em algum restaurante romântico, talvez reacender a chama, que parecia estar morrendo de inanição. Mas ao chegar na rua do escritório, seu coração congelou. O carro de Laura, menos aquele Civic prata, que ele ajudara a escolher 3 anos antes, estava estacionado 2 quadras além, numa rua lateral, mal iluminada. Não em frente ao escritório como deveria estar, Henrique estacionou atrás, confuso, o instinto já disparando alarmes que sua mente racional tentava desesperadamente silenciar. Desceu do carro, aproximou-se devagar, e através do vidro, levemente embaçado, viu algo que o fez tremer, um cachecol masculino, no banco do passageiro. Um cachecol de lã grossa, xadrez azul e cinza. Definitivamente não dele.
Henrique ficou paralisado ali, em pé na calçada fria, segurando a garrafa de vinho, como se fosse a última coisa real no universo. Sentiu o estômago revirar, a garganta apertar. Olhou ao redor, procurando Laura, mas ela não estava. O escritório estava com algumas luzes acesas no sexto andar, mas ela não estava lá. Onde estava? Com quem estava? O cachecol era de quem? Voltou para casa, em estado de choque, dirigindo no automático, sem ver o trânsito, sem ouvir o rádio. Chegou, colocou a garrafa de vinho na estante e sentou-se no sofá, no escuro, esperando. Laura chegou quase 1 da manhã, os cabelos levemente desarrumados, a blusa amarrotada de um jeito que ele nunca vira antes. Desculpa. Atrasou amor. A reunião se estendeu infinitamente, disse ela, jogando a bolsa no sofá e indo direto para o quarto. Henrique não disse nada, apenas engoliu as palavras que subiam pela garganta como ácido. A partir desse instante, o mundo de Henrique se partiu em dois: o antes e o depois da dúvida. Tentou negar o que vira, tentou racionalizar, talvez o cachecol fosse de um colega que pediu carona, talvez ela tivesse emprestado o carro, talvez houvesse 1000 explicações inocentes, mas o coração sabe antes que a mente aceita. O coração tem um radar para traição que nenhuma lógica consegue desligar. Nos dias seguintes, Henrique observou cada detalhe com olhos diferentes, como se estivesse fotografando a própria vida em busca de evidências. E elas estavam por toda parte, gritantes, dolorosas. Laura usava um perfume novo, mais sofisticado, que ele nunca vira no banheiro. Sorria para o celular de um jeito distraído, íntimo, que costumava reservar, só para ele. O celular sempre virado para baixo na mesa, como escondendo os segredos, as roupas íntimas que ele não reconhecia. As mentiras pequenas que não se encaixavam. Estive com a Camila, quando a Camila havia postado stories em outro lugar. Uma noite, reunindo toda a coragem que tinha, Henrique tocou no assunto. Laura, preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja sincera comigo. Ela levantou os olhos do laptop já na defensiva. O quê? Está acontecendo alguma coisa? Você anda diferente? Diferente como? A voz dela tinha um tom de irritação que ele não esperava. Distante, sempre cansada, sempre no celular, chegando tarde. Henrique, pelo amor de Deus, tô no meio de 3 projetos gigantes. Você sabe como é minha profissão. Ou esqueceu? Não esqueci. Mas ele respirou fundo, sentindo o peso das palavras antes de soltá-las. Encontrei seu carro estacionado longe do escritório semana passada, e tinha um cachecol masculino dentro. Laura ficou pálida por um segundo, mas rapidamente recompôs a expressão. Isso. Sério? O Rafael esqueceu quando demos carona para ele depois da reunião. Ele mora perto dali, e o carro dele estava na oficina. Henrique, você anda imaginando coisas. Precisa confiar em mim. Rafael, o sócio, o homem bonito, bem-sucedido, ambicioso como ela. Henrique conhecia Rafael. Haviam jantado juntos algumas vezes, sempre em encontros profissionais, onde Henrique se sentia deslocado, ouvindo conversas sobre plantas arquitetônicas e licitações enquanto sorvia vinho e fingia interesse. Eu confio em você, mentiu Henrique, sentindo a confiança escorrer entre seus dedos como areia. Mas a confiança, uma vez trincada, sangra por dentro, e o sangue não para. Naquela semana, Henrique tomou uma decisão que o envergonharia depois, mas que na época pareceu a única saída para a loucura que tomava conta de sua mente. Disse a Laura que viajaria para fotografar um parque nacional no interior, um projeto que vinha planejando há meses. Ela mal levantou os olhos quando ele contou, apenas murmurou, um tome cuidado distraído, antes de voltar ao computador. Henrique arrumou a mochila, colocou a câmera, despediu-se com um beijo frio na testa dela e saiu, mas não viajou. Pegou um Uber até a casa de um amigo que morava a alguns quarteirões. Dali, explicou a situação e voltou ao próprio apartamento, usando as escadas de serviço, entrando pela porta dos fundos que dava para a área de serviço. Escondeu-se no quartinho que usavam como depósito, entre caixas de equipamentos fotográficos e pilhas de revistas antigas. Esperou. O dia passou com uma lentidão torturante.
Henrique ouvia Laura se movendo pela casa, menos o som do chuveiro, o barulho da cafeteira, uma ligação de trabalho onde ela ria de algo que alguém disse. Ao meio-dia, ela saiu. Henrique continuou esperando, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que o vizinho do andar de cima conseguia ouvir. Às 7 da noite, a porta da frente se abriu. Passos, 2 pares de passos. Vozes, a voz de Laura e uma voz masculina que ele reconheceu imediatamente. Rafael, tem certeza que ele viajou? Perguntou Rafael, a voz baixa, íntima. Tenho, vai ficar fora uma semana inteira. O riso dela, aquele riso que Henrique amava, agora usado para outro homem, em contexto que partia seu coração em pedaços microscópicos. Henrique não conseguiu ouvir mais. Não precisava. Saiu do esconderijo como um fantasma, pegou a mochila que já estava pronta, adicionou o porta-retrato do casamento, menos aquela foto dele sorrindo na praia de Trindade, e saiu pela porta dos fundos. Desceu as escadas de serviço com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Entrou no carro que estava estacionado, uma rua adiante, e dirigiu. Dirigiu por horas, sem destino, sem pensar, apenas dirigindo enquanto a cidade ficava para trás e a noite engolia tudo. Passou por Sabará, Caeté, seguiu pela estrada até que as luzes sumiram e só restaram estrelas. Não parou para comer, não parou para pensar, só queria distância. Distância dela, dele mesmo, daquela dor que crescia no peito como um tumor maligno. Era quase marranoite quando chegou em Tiradentes, a cidade histórica que sempre amara, com suas ruas de pedra e casarões coloniais. Parou em frente a uma pousada pequena, quase fechando, com uma placa de madeira entalhada, Pouso do Vale. O dono, um senhor de cabelos brancos e olhos gentis chamado Olavo, estava trancando a porta quando Henrique desceu do carro, cambaleante de exaustão e dor. Preciso de um quarto, disse Henrique, e sua voz saiu quebrada. Olavo olhou para ele com aquela sabedoria que só os velhos possuem, aquela capacidade de ler dor em rostos desconhecidos. Entre, filho, sempre tem um quarto para quem precisa. E foi ali, naquele canto esquecido de Minas Gerais, entre o cheiro da terra molhada e o silêncio das montanhas, que Henrique começou a se reconstruir. Os primeiros dias foram um inferno particular. A imagem de Laura e Rafael o perseguia como uma sombra grotesca. Acordava no meio da noite suando, gritando, revivendo a traição em loops infinitos. Via o rosto dela, em cada mulher que passava na rua. Ouvia o riso dela, no vento. Às vezes ficava horas sentado na varanda da pousada, olhando para o nada, sentindo que havia um buraco no centro do seu ser, que nunca seria preenchido. Olavo não fazia perguntas, apenas deixava o café da manhã na mesa, batia no ombro de Henrique ao passar, e continuava seus afazeres. Mas na terceira manhã, apareceu com uma enxada e disse: preciso cuidar da horta. Se quiser ajudar, seja bem-vindo. Henrique, sem ter o que fazer além de ruminar a própria miséria, aceitou. E foi ali, com as mãos na terra, arrancando mato e plantando mudas, que começou a sentir o peso diminuir. Havia algo de primitivo, de essencial, em mexer com a terra. Cada movimento da enxada era uma raiva liberada. Cada muda plantada era uma promessa de que coisas novas podiam crescer, mesmo em solo ferido. Olavo lhe ensinou a carpir, a cozinhar receitas mineiras que sua avó lhe ensinara, a silenciar o pensamento através do trabalho manual. Em troca, Henrique ajudava nas reformas da pousada, menos pintando paredes, consertando torneiras, fotografando os espaços para o site que Olavo queria criar. Foi num sábado de manhã, quando fotografava o jardim recém-reformado, que conheceu a Lisa. Ela apareceu como uma aparição, menos cabelos revoltos, presos num coque desleixado, vestido longo de algodão, pés descalços sujos de tinta. Carregava uma tela enorme debaixo do braço, e quando viu Henrique, com a câmera, sorriu. Você é novo por aqui, disse ela. Não como pergunta, mas como constatação. Sim, estou. Ficando um tempo? Fugindo? A sinceridade dela o desarmou. Algo assim, boa escolha de lugar. Tiradentes é perfeita para quem precisa se perder para se encontrar. Ela estendeu a mão manchada de azul cobalto. A Lisa.
Moro ali naquela casa amarela no final da rua, pinto coisas. Henrique, fotografo coisas. Ela riu. E havia uma leveza naquele som que ele não ouvia há tanto tempo. Então somos colegas de captura de realidade. A partir daquele dia, a Lisa começou a aparecer na pousada. Às vezes trazia pães que assava, às vezes apenas sentava na varanda com Henrique, em silêncio confortável, enquanto ele editava fotos e ela esboçava em cadernos gastos. Nunca lhe perguntou sobre o passado, nunca pressionou, apenas estava ali, como uma presença suave, que não exigia nada além de companhia. Uma tarde, semanas depois, enquanto caminhavam pela matriz de Santo Antônio, Henrique finalmente contou. Contou sobre Laura, sobre a traição, sobre a dor que ainda latejava como um membro fantasma. A Lisa ouviu tudo sem interromper. E quando ele terminou, ela apenas disse: "Sabe o que aprendi pintando? Que às vezes é preciso destruir uma tela inteira para descobrir o que realmente queríamos criar. A dor não é desperdício, Henrique. É preparação." Aquelas palavras se alojaram em algum lugar profundo dentro dele. Meses passaram. Henrique começou a expor suas fotografias em pequenas feiras locais, em cafés, em galerias improvisadas. Suas imagens capturavam a essência de Tiradentes, menos a luz dourada sobre os telhados coloniais, os detalhes esquecidos em portões de ferro, as pessoas simples vivendo suas vidas extraordinárias. Vendia algumas peças, o suficiente para pagar a hospedagem e ter algum dinheiro no bolso. Começou a perceber que estava feliz. Não da forma eufórica que fora antes, mas de uma forma mais profunda, mais enraizada. Era uma felicidade que não dependia de outra pessoa para existir. Foi numa tarde de outubro, quando o ar tinha aquele cheiro de primavera chegando, que a carta chegou. Olavo a entregou com um olhar de aviso, como se soubesse que aquele envelope continha veneno disfarçado de palavras. Henrique reconheceu a letra imediatamente, menos a caligrafia de Laura, delicada e inclinada. Sentou-se no degrau da pousada, respirou fundo e abriu. A carta tinha 3 páginas. Laura contava que o mundo dela havia desmoronado completamente. O relacionamento com Rafael terminara. Mal, ele era casado, nunca teve intenção de deixar a esposa, estava apenas usando Laura para preencher um vazio. Quando ela finalmente exigiu uma definição, ele a descartou como se fosse nada. Na mesma semana, o escritório passou por uma auditoria e descobriram irregularidades nos projetos que Rafael comandava. Laura, como sócia, foi implicada, perdeu clientes, perdeu credibilidade, perdeu contratos milionários. "Pedi demissão", escrevia ela. "Não aguento mais olhar para aquele lugar e lembrar de tudo que destruí. Perdi tudo, Henrique. Minha carreira, minha reputação, minhas amigas que sabem o que fiz e me julgam. Perdi a casa, não consigo pagar o aluguel sozinha e tive que me mudar para um apartamento minúsculo. Perdi o respeito da minha família." E então, no final da 3ª página, a frase que partiu e ao mesmo tempo libertou Henrique. "Mas o que mais me dói, o que me acorda todas as noites em pânico, é ter perdido você. Você era a única coisa real na minha vida, e eu joguei fora por ambição, por vaidade, por pura estupidez. Me perdoa, Henrique, não estou pedindo para voltarmos, só preciso saber que você me perdoa, porque viver com esse peso está me matando." Henrique leu e releu a carta. Sentiu uma mistura confusa de emoções, pena, raiva, tristeza e, estranhamente, alívio. Alívio de que não fora paranoia, que sua intuição estava certa. Alívio de ter saído quando saiu. Alívio de estar onde estava. "Não", respondeu. Dobrou o papel cuidadosamente, colocou dentro de um livro de Fernando Pessoa que a Lisa lhe emprestara e guardou na gaveta da cômoda. Sabia que a dor dela não apagava o que havia feito. Sabia que o arrependimento, por mais genuíno que fosse, não podia desfazer o passado. Às vezes, em noites chuvosas, quando o som da água no telhado o levava de volta àquele apartamento em Belo Horizonte, ele pensava em como teria sido diferente se Laura tivesse esperado, se tivessem conversado, se ela tivesse escolhido lutar pelo casamento, em vez de buscar fora o que faltava dentro. Mas esses pensamentos duravam pouco. Logo o som da chuva o trazia de volta ao presente.
lembrando-lhe que algumas perdas são necessárias para que nos encontremos. Um ano inteiro passou desde a noite da descoberta. Henrique estava diferente, menos mais magro, mais bronzeado, com cabelos mais longos e olhos mais calmos. Tinha uma exposição marcada em Belo Horizonte, na galeria de um amigo da faculdade, que acompanhava seu trabalho pelas redes sociais. Pensou em não ir, em mandar as fotos por correio, mas a Lisa insistiu. Você não pode fugir da sua própria história. Menos disse ela. Volte, encare, e então, volte para casa. E casa, Henrique percebeu, já não era mais aquele apartamento em Santa Teresa. Casa era Tiradentes. Era a pousada do Olavo. Era o ateliê improvisado de Alisa. A exposição foi um sucesso. Críticos elogiaram, compradores apareceram, e Henrique se viu cercado por rostos conhecidos que não via há meses. Foi no meio da noite de abertura, enquanto explicava uma série de fotos sobre nascentes, que a viu. Laura estava no canto da galeria, sozinha, olhando para uma fotografia que Henrique tirara do apartamento deles, menos a varanda, com as plantas que ela cuidava, banhada pela luz do entardecer. Era a única foto da exposição que incluía algo do passado deles. Ela estava diferente, muito mais magra, o rosto marcado por noites mal dormidas, os cabelos mais curtos, usava roupas simples, sem as marcas caras que costumava exibir. Quando percebeu que ele a vira, seus olhos se encheram de lágrimas. Henrique caminhou até ela. Seu coração batia acelerado, mas não era mais de dor. Era apenas a ansiedade do reencontro, com um passado que já não tinha poder sobre ele. Oi, disse ela, a voz trêmula. Oi, Laura, suas fotos estão incríveis. Sempre estiveram. Mas agora, há uma profundidade que não tinha antes. Obrigado, silêncio pesado carregado de tudo que não foi dito. Henrique, eu não vim aqui para te perturbar. Mas quando vi que seria aqui, precisei vir. Precisei te ver. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar. Fiz terapia, estou fazendo ainda, entendi muitas coisas sobre mim, sobre por que fiz o que fiz. Não é desculpa, é só compreensão. Eu estava vazia, Henrique. Pensava que sucesso profissional preencheria isso, e quando não preencheu, busquei em outro lugar. Mas o vazio era meu. Sempre foi. E eu destruí a única coisa que realmente importava tentando preenchê-lo. Henrique ouvia, e conseguia ver a sinceridade dela. Mas sinceridade não era suficiente. Me perdoa? A voz dela quebrou. Sei que não mereço, sei que não muda nada, mas preciso ouvir de você. Posso ouvir de você? Ele olhou para ela, para aquela mulher que amara tanto, que conhecera em cada detalhe, que prometera uma vida ao lado, e sentiu, com surpresa, que o ódio havia ido embora. Não havia mais raiva, só havia uma tristeza suave, como quando vemos uma foto antiga e lembramos de uma versão de nós mesmos que não existe mais. E o taper. Laura menos disse Henrique, e ao dizer sentiu o último nó se desfazer. Te perdoo porque guardar isso só me machucaria. Te perdoo porque mereço paz. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar. Eu sei, disse ela, lágrimas escorrendo livremente agora. Não tô pedindo para voltar. Só, obrigada, por ter sido bom comigo quando eu não merecia, por ter me amado de verdade, por me ensinar, mesmo sem querer, o valor do que eu tinha. Há algo que preciso te dizer também, menos disse Henrique, com uma ternura que o surpreendeu. Você me ensinou algo importante. O amor não morre, ele muda de casa. O meu agora mora em mim. Laura sorriu através das lágrimas, uma mistura de tristeza e algo parecido com orgulho. Estou feliz por você. De verdade. Você merece. Você também merece ser feliz, Laura. Mas não comigo, não mais. Ela sentiu, compreendendo. Abraçaram-se brevemente. Um abraço de despedida final, de fechamento de ciclo. Quando se soltaram, Laura caminhou até a saída da galeria. Antes do ser, virou-se uma última vez. Cuida bem dele, quem quer que seja. Henrique não respondeu, mas sorriu. A Lisa estava do outro lado da galeria, olhando para uma fotografia de montanhas. Quando a noite terminou, e a galeria foi esvaziando, uma chuva fina começou a cair sobre Belo Horizonte. Henrique caminhou sob ela, sem pressa, sentindo as gotas frias no rosto. Estava lavando tudo menos a dor.
o ressentimento, os restos de um amor que já não cabia mais dentro dele. Andou pelas ruas da cidade, que fora sua despedindo-se silencioso. Passou em frente ao prédio onde morou com Laura, mas não sentiu vontade de subir. Era apenas um prédio agora, tijolos e concreto, esvaziado de significado. No dia seguinte, dirigiu de volta para Tiradentes. A estrada estava clara, o céu estava limpo, e ele colocou uma playlist de músicas que a Lisa havia feito para ele. Cantou alto, desafinado, livre. Quando chegou à pousada, já era noite. Olavo estava na varanda, como sempre, fumando seu cigarro de palha e tomando cachaça. E aí, rapaz? Como foi? Foi bom menos, disse Henrique. E era verdade. Foi fechamento. Ótimo, porque a Lisa tá te esperando lá em casa. Disse que tem um jantar surpresa. Henrique sorriu, sentindo o coração aquecer de uma forma diferente, nova, assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Caminhou pela rua de pedras até a Casa Amarela, no final da rua. A Lisa estava na varanda cercada por vilas, com uma mesa posta de forma simples, mas cuidadosa. Quando o viu, seu rosto se iluminou. Achei que a gente podia comemorar, disse ela, o sucesso da sua exposição e o fato de você ter voltado. Sempre ia voltar, disse Henrique, subindo os degraus. Aqui é minha casa. Agora. Jantaram sob as estrelas, conversando sobre tudo e nada, rindo de coisas bobas, fazendo planos vagos para o futuro. Depois, a Lisa mostrou a tela em que estava trabalhando, uma janela aberta para um céu impossível, cheio de cores que não existiam na natureza, mas que capturavam perfeitamente a sensação de possibilidade. É sobre recomeços, explicou ela. É perfeita menos, disse Henrique. Mais tarde, quando ela pegou no sono no sofá, Henrique a cobriu com um cobertor e saiu para a varanda. Sentou-se nos degraus de madeira, olhando para o céu estrelado de Tiradentes, ouvindo o silêncio pontuado apenas pelo canto de grilos e pelo latido distante de um cachorro. Pensou em Laura e desejou sinceramente que ela encontrasse sua paz. Pensou no homem que fora um ano atrás, partido e perdido, e sentiu gratidão por aquela dor, porque fora ela que o trouxera até ali, até aquela varanda, aquela cidade, aquela vida nova. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu falta de nada. Não havia buracos, não havia vazios, apenas a plenitude silenciosa de quem aprendeu que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E ali naquela noite estrelada em Tiradentes, cercado pelo cheiro de terra molhada e pelo som suave da respiração de Alisa dormindo dentro de casa, Henrique Duarte finalmente se sentiu em casa consigo mesmo, em casa com seu passado perdoado, em casa com seu futuro aberto como uma janela para o céu.